Pessoal, boa noite. Decidi gravar aqui esse vídeo, pessoal, para passar para vocês um pouco assim da minha experiência em um curto período de tempo aí, né? Eu queria contar primeiro a minha história, de mais ou menos aqui de 2019 para cá, né? Eu vou pegar mais o resumo aí de 2020, né? 2020, 2021 para frente, para vocês entenderem, para que o vídeo também não fique tão longo, beleza? É assim, quando foi em 2019, eu estava numa situação bem delicada aí, de uma condição financeira bem delicada, né? Quando foi no ano de 2020, eu com 40 anos de idade, primeiro passou na minha cabeça o seguinte, né? Que eu percebi que é uma limitação nossa, né? De nós pobres, né? Nós pobres. De achar que quando tem 40 anos, a gente já não serve mais para nada ou não consegue, principalmente, começar um negócio, né? Então a gente entra em uma crença de que, por exemplo, se eu começar um negócio hoje, primeiramente eu vou precisar de muito dinheiro para poder começar um negócio, mais ou menos igual esses que tá aqui na frente aqui, né? Que é o nosso negócio aqui, é na Bookstore. Se eu pedir uma ordem, a gente começa a pensar nessa possibilidade. Não, porque se eu começar agora com 40 anos, né? Só um minutinho, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Se eu começar agora com 40 anos, com quantos anos eu vou começar a ter algum lucro? Aí com meus 50, 60, 70 anos, então provavelmente eu não conseguirei mais fazer isso. Por que a gente começa a pensar isso primeiramente? A gente começa a pensar isso por crenças limitantes que a gente tem, né? É mais ou menos assim, a gente pensa o seguinte, se eu começar agora com 40 anos, eu não vou curtir minha vida, né? Eu vou trabalhar só para fazer as coisas para os outros. Por exemplo, assim, se eu conseguir fazer esse meu negócio dar certo, vou trabalhar, né? Vou trabalhar aí, mas pra mim não vai valer muito a pena, porque só vai ficar para os outros. Então a gente começa a ver essas crenças, né? Igual a que eu contei também agora sobre, vamos lá, sobre ter muito dinheiro para poder começar um negócio e acaba a gente não iniciando nada, fica nesse monte de mentalidade assim de que tudo é difícil, tudo vai ser, não vai conseguir, que vai precisar disso, fulano não me ajuda, ciclano não me ajuda. Então beleza. Então só que eu decidi fazer o contrário, né? Eu decidi fazer o contrário. Decidi jogar um jogo diferente. Decidi fazer o seguinte, cara, na situação que eu estou, não dá. Por exemplo, eu estava devendo uma média de 70 mil reais, só 59 mil, para ser mais exato, e alguns dinheiro aí, alguma coisinha a mais aí, no Bradesco, né? E fora outras empresas aí que sujaram meu nome aí, com um monte de coisa aí, sem eu nem saber, na verdade. Depois que eu descobri. Então eu decidi não ficar parado. Eu falei assim, cara, se eu ficar parado na situação que eu estou, eu não consigo. Arrumei um emprego, né? Uma empresa que eu trabalho hoje, até hoje, né? Desde 2019 eu trabalho lá nessa empresa até hoje. Então eu tô lá, vai fazer 6 anos em janeiro agora. Então o que acontece? Só que esse salário não cobria nem as minhas despesas de casa. Primeiramente, principalmente a dívida, né? A dívida, o que acontece? Pagando pensão, certo? E ainda o banco levava todo o dinheiro, né, que eu tinha e acima de tudo ainda ficava aplicando aí na minha conta lá um débito ainda de 800 reais. Quer dizer, eu não recebia nada e ainda ficava devendo 800 reais. Olha que situação eu fiquei. E até em 2000, na verdade isso aí, eu fiquei 1 ano e 3 meses, na verdade, nessa situação, sem receber nada. A sorte que eu sempre priorizei, né, o pagamento da pensão dos meus filhos, que eu pago pensão,
né? Aí eu já levei, quando eu entrei nessa empresa, eu já levei o ofício. Né? Beleza, então pelo menos essa parte aí estava garantida. Aí depois, quando chegou no ano, isso foi em 2019, né? Cheguei nessa situação. Quando foi em 2020, para acabar de complicar e desmistificar a mente de muitas pessoas, eu resolvi casar de novo. Beleza, vamos casar. Inclusive a minha mãe de criação, ela falou, não, eu acho que não é uma boa hora agora, no momento, rapaz, você tá meio complicado, porque eu até entendo a cabeça dela, porque eu estava numa situação bem delicada mesmo. Eu não conseguia ter condições de comprar 1 quilo de carne, para você ter ideia. Aí mesmo assim, né, eu vinha conversando com a minha esposa atual, né, inclusive está assistindo aqui do lado eu contando essa história, né. Aí eu falei, não, cara, seja o que Deus quiser. Falar para ela vir, se quiser vir para cá. Ela morava no Nordeste, eu morava aqui, eu moro ainda em São Paulo, né, até hoje. Morando dentro de um quartinho, né, de 2,5 metros quadrados, que alguns vídeos aí do canal vai falar que eu moro em 2,5 metros quadrados. Na verdade hoje eu não moro mais, graças a Deus, né, e primeiramente a ajuda de Deus, segundo essa minha mãe de criação, né, e com a minha inteligência e com o esforço meu e da minha esposa aqui, que ela é muito batalhadora, está sempre comigo, correndo junto, né, lógico. Por isso que eu falo para muitas pessoas, se tem dois correndo, você vai correr um pouco mais longe. Então beleza, então vamos lá. Pulando um pouquinho essa parte aí, né? Então ela veio morar comigo, bem já ainda na pandemia, para completar ainda, tá? Isso aí, eu tô contando essa história que é para vocês entenderem uma coisa. Não tem nada inventado, tá? Isso aqui foi tudo uma coisa verídica, que tem muita gente que conhece a gente aí. Se algum dia ver o canal, vai dar um ok se eu tô certo, se eu tô errado, se eu tô mentindo, beleza? Isso é só para incentivar vocês a não desistir antes da hora, beleza? Antes de começar. Muita gente desiste antes de começar. Então, beleza. Então, aí a gente, ela quando chegou, essa minha esposa chegou, né? Aí a gente fez lá um bem bolado lá. Eu falei pra ela, vamos com um mês exatamente, eu acho que foi um mês depois. Um mês certinho, isso mesmo. Eu falei pra ela assim, vamos começar a vender alguma coisa? Ela, graças a Deus, de pronto já falou logo, bora, vamos. Beleza, e a gente morando eu, ela, a filha dela, dentro de um quartinho de 2,5 metros. Inclusive, muitas pessoas chegavam lá, tinha até dó da gente, né? E eu não queria isso, porque era uma estratégia que a gente precisava reduzir os nossos custos, nós precisávamos reduzir os nossos custos para poder sobrar dinheiro para investir em alguma coisa, que no caso é esse nosso negócio aqui, tá bom? Então o que acontece? Assim a gente continuou. E foi. Aí eu falei assim, eu quero vender eletrônico. Eu quero vender eletrônico por dois motivos. Eu comecei a pensar o seguinte, por que eu decidi vender eletrônico? Porque eu comecei a pensar no seguinte, na época da pandemia tudo fechou e tudo só ficou online. Então, segundo, também eu não tinha dinheiro suficiente. Sobrou R$ 250. Desses R$ 250, eu peguei e falei assim, então vamos iniciar. Aí só vamos lá para o Brás, né? Aqui em São Paulo mesmo, no centro. Vamos lá, começamos a pesquisar. Vamos dar um exemplo. Quando alguém falava assim, olha, eu quero um cabo de celular. Aí só que pra mim era a mesma coisa, tudo era a mesma coisa na época. Na minha mente, assim, quando eu falava cabo de celular, eu falava assim, cheguei lá no fornecedor, falei, me dá um cabo de celular. Aí ele falou assim, qual deles? Tipo C, iPhone ou V8? Aí eu, caramba, e agora? Aí, porque o cliente só tinha me pedido um cabo de celular, porque a minha ideia foi divulgar primeiro um produto, ou uma coisa sem ter produto, entendeu? E assim a gente foi tocando. Divulgava, por exemplo, eu chegava no cliente e falava assim, isso aqui serve para vocês, pessoal. Aqui acontece, eu não podia dizer qual que era o produto. Eu chegava nas pessoas no dia a dia, por isso que eu falo, o segredo é falar, postar que o dinheiro vem. É você falar e postar que o dinheiro vem. Mas no começo eu não podia nem postar, porque eu não tinha nada. Eu falava para as pessoas assim, essa estratégia veio na minha mente o seguinte, eu vou oferecer algo para as pessoas,
Não posso falar o nome, porque se eu falar o nome, a pessoa vai me perguntar, você está vendendo o quê? Por exemplo, se eu pegar aqui, estou vendendo esse aparelho aqui, Fire Stick. Aí ele, mas tem Fire Stick disso, daquilo outro. Aí eu não tinha, entendeu? Não tinha o ramo completo, a variedade completa, na verdade. Aí o que acontece? Eu falava para o cliente o seguinte, com R$ 250 a gente tinha, lembrando desse dinheiro, não esqueça, esse valor. Eu falei assim, eu falava assim, você tá precisando de nada não? A pessoa falava assim, eu falei assim, tô trabalhando com venda, você não tá precisando de nada não? A pessoa falava assim, mas você tá vendendo o quê? Pronto, chegava em um ponto que eu não poderia dizer, que eu tava vendendo câmera ou alguma outra coisa aí, né? Eu dizia, não, eu tô vendendo tudo que você precisar, porque, por exemplo, na minha folga eu vou para São Paulo e trabalho lá, entendeu? Lá no centro lá. Aí quando eu venho, eu já trago os pedidos dos clientes. Eu vejo um precinho legal e, entrego para eles. Aí você faz, precisando de alguma coisa, você me fala a mesma coisa, eu faço para você. Trago um preço, num preço legal para você, fica legal, show de bola. Então a pessoa chegava e me falava. Então beleza, eu quero isso, eu quero aquilo, eu ia pegando, né? Aí por isso que eu tinha R$ 250 e fui lá no Brás fazer compra. Chegando lá no Brás, comecei a fazer essas compras, tal, entregar para as pessoas, começou a dar muito certo. Começou a dar muito certo e a gente foi tendo ideias, foi colocando os nossos produtos em, em pontos comerciais. Por exemplo, é igual em cabeleireiro, mas eu já sabia que provavelmente aquilo ali ia dar errado. Ia dar certo inicialmente, mas que futuramente poderia dar errado pelo fato que, sei lá, as pessoas quando cuidam das coisas dos outros é de um jeito, o dele é lógico que ele vai cuidar melhor. Então, a minha ideia era naquele começo, quando eu cheguei fazendo isso aí, dando essa oportunidade, chegava no salão de cabeleireiro e falava assim, olha, porque pra mim, porque eu tinha que, primeiro, antes de pular para essa parte do salão, de ir procurar pontos comerciais. Porque eu tinha que comprar atacado lá no Brás, né, nos fornecedores, para poder ter um preço melhor. Porque quando eu fosse comprar, por exemplo, um aparelho desse aqui, uma câmera dessa aqui, eu ia pagar, vamos dar um exemplo aí, R$ 200. Vamos dar um exemplo lá. Eu ia pagar em uma, eu ia pagar 200. Se eu fosse pegar uma, eu pagaria 100. Ou, aliás, se eu fosse pegar de 6 acima, 6 unidades acima, eu iria pagar 100. Então, beleza, olha o desconto que eu ia ganhar. Vamos dizer, 200 não era, mas vamos dizer que é 150, vamos por aí. Aí o que acontece? Aí com isso, eu perderia valor, né? Então eu pegava aqueles R$ 250, fiz a primeira entrega pro pessoal, retornou o lucro. Aí eu fui comprando o kitzinho assim, ó, por exemplo, aqui atrás, ó, se você olhar, é umas gradezinhas, tá vendo? As gradezinhas que tá pendurada. Eu pegava uma gradezinha dessa e oferecia, eu falava assim, chegava no salão de cabeleireiro de amigos meus aqui, né? Em Mauá, eu falava assim, eu moro em Mauá, na cidade de Mauá. Aí eu falava assim, ô pessoal, vocês que não têm interesse de colocar um kit de eletrônica aí para servir melhor o seu cliente, para atender melhor? Enquanto você está cortando o cabelo dele, assim, cuidando lá, os outros que estão aguardando, estão dando uma olhada lá no painel, e o que acontece? Vai acabar comprando. Aí o cara me perguntava, vou investir quanto nisso? Eu falava, nada. Eu apenas vou colocar o kit aí, a responsabilidade é minha, se tiver alguma troca, eu mesmo troco. Entendeu? E nisso, inicialmente, lembrando que foi. Isso eu tô falando que já foi ali nos R$ 250, já vindo o retorno e eu começando a reinvestir o dinheiro nisso aí. Comprava um kitzinho de R$ 250, colocava no. E assim foi. Quando eu cheguei no mais ou menos em 6 pontos, começou a dar exatamente o que eu falei para vocês. Começou a dar aquele errinho lá de quando o pessoal falava, olha, tem uma troca hoje, tem um Fire Stick com problema, né? Não, que isso aqui é o melhor aparelho de TV que tem no mercado, tá? É o Fire Stick da Amazon original, beleza? Então é o seguinte, aí quando eu ia olhar, eu via que aquele produto tinha sido usado, certo? E tinha sido danificado. Por exemplo, defeito, a troca, geralmente todo mundo sabe que quando vem o defeito. Então, só que eu via que o produto estava danificado, machucado, quebrado, traçalhado muitas vezes.
Aí eu vi que começou aquela ideia lá no começo, eu já sabia que poderia chegar nisso. Beleza, fui lá e fiz, comecei a recolher. Porque ali eu queria pegar cliente, naquele começo ali eu queria pegar cliente. Aqui pegar cliente e, por exemplo, que a minha ideia era o seguinte, se eu chegasse de 5 a 10 pontos comerciais, eu calculei o mínimo, né? Eu não calculei o máximo, eu vou arrebentar aqui, isso não. Calculei assim, se cada um por semana vender um item, por exemplo, vender vamos lá, um fonezinho desse aqui, ó. Vender um fonezinho desse, se cada um vender um, então o que acontece? Toda semana eu vou ter 5 compras desse aqui, mais as minhas vendas, então eu já consigo pegar no atacado, que é a partir de 6 peças ou R$ 300. Na época era R$ 250 ou 6 peças. Então beleza. Aí, vou deixar ele aqui, né? Esse fonezinho até bonitinho. O que acontece? Com isso aí, pessoal, eu fui crescendo e fui buscando e aí fui aí eu fui na verdade buscando outras compras melhores, outras coisas acima, beleza? Aí o que acontece? Comecei a fazer compras no atacado, tendo compras no atacado, aí eu comecei pensar em estoque. Eu pensei o seguinte, você desculpa aí que a minha esposa acabou tossindo aqui, né? Mas não tem problema nenhum, tá? Não vai interferir no conteúdo. Foquem no conteúdo, beleza? Aí o que acontece? Aí eu comprando no atacado, eu percebi, mas mesmo assim eu comprava no atacado, mas era só aqueles pedidos que as pessoas, aqueles pontos comerciais tinham vendido e os que eu tinha vendido. Eu não tinha estoque. Só que eu percebi, eu comecei a perder muita venda. Olha que sacada. Eu já vou encerrar esse videozinho aqui. Aí depois a gente continua esse bate-papo em progressão para vocês chegarem a entender até onde que eu estou hoje. Aí o que acontece? Aí faz de conta, um cliente chegava em mim e falava assim, como eu só estava comprando aquilo que já estava me pedindo, por exemplo, o pessoal me pedia, você tem aquele fone lá ainda e tal, não sei o que, eu falo, tenho. Quer dizer, aí eu falava assim, consigo sim, ele falava assim, traz um pra mim, eu falava assim, isso era na terça-feira, por exemplo, na terça-feira. Aí eu falava assim, eu só conseguia ir, até hoje só vou no Brás lá na segunda-feira. Aí o que acontece? Devido ao meu trabalho, que a minha folga é na segunda, né? Aí então, beleza, o que eu faria? Eu fazia na terça-feira isso. Aí eu tinha acabado de ir na segunda, pegar o pedido dos outros pessoais. Eu notava aquele pedido. Quando eu notava, aí quando passava 2, 3 dias, aquelas pessoas lá acabavam, olha, eu acho melhor, não traz não aquele pedido lá não. Não traz não porque eu preciso pagar umas contas, tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu percebi que eu comecei a perder muitas vendas. Muitas vendas. Assim, aí eu fui e falei assim, cara, chegou a hora, eu acho que é agora de, de ter estoque. Aí fui aonde? Aí quando eu vendia um desse, né? Aí dependendo do valor que eu vendia, eu comprava 2. Ou investia um pouco do meu dinheiro e investia 2. Entendeu? E assim eu fui começando a ter estoque. Beleza? Olha, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque isso aqui vai ser mais um bate-papo para vocês entenderem a trajetória de um começo. Com o pouco que vocês conseguem, como o valor que vocês conseguem começar e por onde começar. Beleza? Pode ter certeza que na sequência desses vídeos que eu vou citar para vocês aqui, que eu vou soltar para vocês aqui, eu estou falando de uma coisa de realidade. Eu não estou falando de uma coisa que eu vou falar para vocês que eu estou milionário, que eu estou nas alturas. Não, eu estou falando para vocês que eu saí do zero, certo? Eu comecei esse negócio aqui em 2020, certo? Em junho de 2020, beleza? Comecei com esses R$ 250. E na sequência dos vídeos para frente, vocês vão entender aonde que a gente já chegou. Não, lembrando, é coisa de realidade. Eu estou contando uma história de realidade, tá bom? Então,
Fica aí com a gente aí. Peço quem estiver gostando, quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo de realidade, de crescimento, quem tiver dúvida, comenta e compartilha, beleza? E vamos pro próximo, tá bom? Até a próxima. Valeu!